CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, a nossa reunião pública, onde estudamos o Livro dos Médiuns. Hoje estudaremos o capítulo 13 do Livro dos Médiuns, trata-se da psicografia, do item 152 ao item 158, e que o nosso irmão Birajara vai explanar sobre o assunto. Antes, alguns avisos rápidos. Faremos a leitura do Evangelho para a harmonização, em seguida a prece, e durante os passes a Conceição fará o comentário do Evangelho. A casa oferece diversos estudos em diversos horários. É só consultar o nosso site www.centroespiritaativopanfiro.com. Ali tem toda a nossa programação, com exceção da sexta-feira, que é dia das reuniões privativas. Todos os demais dias estudamos aqui, a casa está aberta, inclusive aos domingos pela manhã. Vamos então dar início à leitura do Evangelho. Faremos a nossa prece, como nós dissemos antes, e passaremos a palavra ao nosso irmão Bira. No final da reunião, quem desejar atendimento fraterno é só permanecer sentado. E o Carlos aqui estava lembrando, a livraria está com 10% de desconto em todos os livros. O lucro é muito pequenininho, então vocês vão ter uma literatura agradável, uma literatura de cunho moral, de elevação. Então já estamos dando 10% de desconto para incentivar a leitura. Vamos lá, a leitura do Evangelho. É o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18. Laços de família, fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e apertados. É o princípio oposto que os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e identidade de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A encarnação só os separa momentaneamente, visto que após retornarem à erraticidade, eles se reencontram como amigos ao retornarem de uma viagem. Muitas vezes, também seguem juntos na mesma encarnação, em que são reunidos na mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, mesmo assim não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres se interessam pelos que estão cativos, ou seja, encarnados. Os mais avançados procuram fazer progredir os atrasados. Após cada existência, terão dado mais um passo no caminho da perfeição. Então, nós vamos parar por aqui, para que a nossa irmã depois comente todo o item 18, 19, 20, 21 e 22. Aqui estamos, Jesus,
sob as tuas bênçãos e as bênçãos de Deus, nosso Pai, para estudarmos a doutrina espírita em nossa reunião pública. Permita que os benfeitores da nossa casa estejam conosco a nos conduzir, a nos inspirar o que usamos a palavra e apoiar todos que receberão a palavra, abrindo as suas mentes para o entendimento, inspirando-os e no final eles receberem os eflúvios do mundo espiritual através do passe. Então, em nome do nosso querido irmão Altivo Panfiro, diretor da nossa Casa de Amor, o SEAP, em nome da coluna que sustenta o nosso SEAP, coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Como dissemos, o tema a ser estudado refere-se ao capítulo 13 do Livro dos Médiuns, Psicografia, questão 152, 153 até 158. Eu vou ler aqui a 152, que é pequenina, se der parte da 153 e passaremos a palavra ao Birajara. 152. A ciência espírita tem progredido como todas as outras e mais rapidamente que estas, pois apenas alguns anos nos separam desses meios primitivos e incompletos que trivialmente chamavam de mesas falantes, e já estamos em condições de poder comunicar com os espíritos tão facilmente e rapidamente quanto os homens o fazem entre si, e isto através dos mesmos meios. A escrita e a palavra, a escrita principalmente tem a vantagem de demonstrar de maneira mais material a intervenção de um poder oculto e de deixar traços que podem conservar, como fazemos, com nossa própria correspondência. O mesmo meio utilizado foi o das pranchetas e das cestas munidas de lápis. Eis aqui qual a disposição delas. 153. Já dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos no lugar de uma mesa uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, seja ela de madeira ou vime, pouco importa, a substância é indiferente. Se agora, através do fundo desta cesta, fizermos passar um lápis e o prendermos bem, com a ponta para fora e para baixo, e se mantivermos o conjunto em equilíbrio sobre a ponta do lápis, apoiado, ele próprio, sobre uma folha de papel, e pousarmos os dedos sobre as bordas da cesta, esta colocar-se-á em movimento. Porém, em vez de girar, ela fará com que o lápis passeie em diversos sentidos sobre o papel, de maneira a formar ora traços insignificantes, ora letras sem significado. Se um espírito for evocado e se quiser comunicar-se, ele responderá não mais através das pancadas, como na tipologia, mas através das palavras escritas. Quer que eu pare aqui, Ubira? Ou vou até você que sabe, a sua voz é linda, pode continuar. Então vamos até o final desse item aqui. O movimento da cesta já não é mais automático, como nas mesas girantes, torna-se inteligente. Nesta disposição, o lápis, ao chegar ao final da linha, não retorna
sobre si mesmo para recomeçar uma outra. Ele continua movendo-se circularmente, de tal forma que a linha escrita forma uma espiral e que torna-se necessário voltar várias vezes o papel para ler o que está escrito. A escrita obtida dessa forma nem sempre é muito legível, porque as palavras não se encontram separadas. Mas o médium, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, pode substituir a ardósia e o giz pelo papel e o lápis comum. Chamaremos esta cesta pelo nome de cesta peão. Algumas vezes, substitui-se a cesta por um papelão bem semelhante às caixas de comprimidos. O lápis forma com ele um eixo, como no brinquedo chamado carrapeta. Então vamos passar a palavra ao nosso irmão Birajara Até que horas? Até que horas? Até 10 para as 11. 10 para as 11. Tá. Que o altivo te inspire, teu amigo, nosso amigo, e acima de tudo Jesus te apoie bastante, Bira. Que a doce e serena paz de Jesus possa estar presente nos nossos corações e que possamos vibrar nessas energias que nos envolve a casa espírita. Principalmente uma casa espírita que leva o nome de uma pessoa tão especial para todos nós. Pelo menos para mim o foi, enquanto estava aqui entre nós e com certeza continua sendo, nos direcionando, nos inspirando nas atividades que temos que promover a partir das responsabilidades que nos cabe nesse momento de estar trabalhando, estudando com a doutrina dos espíritos nos centros espíritas. Tudo começa quando Allan Kardec, então Hippolyte Léon Denisard Rivail, fica curioso a partir de um convite que um amigo seu lhe fizera para assistir um dos trabalhos que aconteciam àquela época em Paris, por volta do ano de 1850 e mais adiante, e ele vai para assistir esse trabalho. Nessa época, tudo aquilo que acontecia ali era visto como sendo um espetáculo, como sendo um show, e que até deslumbrava os salões de Paris, da França e de outros lugares da Europa, e até mesmo alguns nos Estados Unidos. E Hippolyte vai assistir uma dessas reuniões. E pela inteligência que lhe era peculiar naquele momento, e que continua sendo até o presente momento, Hippolyte pensa, reflete em torno daquilo. O que estava acontecendo ali? Eram mesas, que chamavam girantes, e mesas que se suspendiam sem que ninguém as suspendesse. A partir da presença de algumas pessoas que depois, com os estudos, passamos a entender como sendo médiuns de efeitos físicos. E essas mesas subiam, e aquilo trazia para as pessoas um espetáculo. Como hoje, quando nós vamos assistir a um espetáculo de ilusionismo, que nos deixa com a pulga atrás da orelha, querendo descobrir, saber como é que são feitos aqueles mecanismos. E logo começaram a vir as ideias. Como sempre, que vão vindo as ideias a partir das nossas reencarnações, que nos leva exatamente ao sentido da nossa presença na Terra, que é o de evoluir. E veio a ideia de se colocar cestas com um furo no meio e um lápis na ponta. E essas cestas colocadas em cima de um papel, os médiuns sentados à sua volta não pousavam os dedos na cesta, mas apenas chegava bem perto. E a mediunidade de efeitos físicos de alguns ou de todos os
aqueles que estavam ali participando, entre aspas, daquela brincadeira, porque não se entendia nada, fazia-se por fazer, a cestinha começava a se movimentar e dessa forma começava a escrever. E ela ia de um lado, ia para o outro, ia de um lado, ia para o outro, que tornava ininteligível aquilo que estava sendo escrito ali naquele momento. E depois várias ações foram começando a serem produzidas, pranchetas, né, outros tipos de mecanismo, latas, até funil, se utilizava dessa forma para que ali os espíritos, entre aspas, brincassem, entre aspas, com aquela invenção, com aquilo que se descobriram ali na França, em Paris, daquela época. Hipólito, assistindo aquilo, ficou impressionado pela inteligência que já era e pela inteligência que trazia. Ele não podia conceber que aquilo ali fosse algo produzido por uma cadeira, por uma mesa, por algo inanimado. E que com certeza teria ali algo muito mais além do que aquilo que as pessoas estavam visualizando. E que na sua mente, né, a partir de tudo aquilo que ele carregava consigo, de esclarecimento, de conhecimento, não apenas daquela reencarnação, mas ele já vinha, através de outras reencarnações, adquirindo conhecimentos necessários para que nessa reencarnação, naquela época na França, ele fosse aquele que traria para nós todas essas explicações. A doutrina espírita é muito recente, muito recente. Provavelmente, nem nós aqui tivemos 2 reencarnações durante esse período. Mas ela vem numa época da terceira revelação, onde 2 outras revelações já tinham acontecido antes. Então, ela vem desde Sócrates, antes de Sócrates, vem abrindo as portas e os caminhos para que a doutrina fosse avançando e nos trouxesse a certeza de que existe vida após a morte, que nós não morremos, quem morre é o corpo, o espírito continua. E Hipólito ali começou a verificar aquilo ali e começaram a fazer reuniões, não só em Paris, mas em outros lugares do planeta, onde pessoas sentavam e começavam a experimentar a escrita, que se uma cestinha se mexia com um lápis através da posição das mãos sobre ela, por que da cestinha? Retira a cestinha e deixa que o lápis pouse na sua mão, como se a mão fosse a cestinha. E a partir daí surgiu a psicografia. O livro dos médiuns é o produto do segundo livro do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é formado de 4 livros. A primeira parte é Gênesis, a segunda o Livro dos Médiuns, a terceira o Evangelho e a quarta o Céu e o Inferno. Forma o Pentateuco Espírita. Então esse aqui é o resultado da segunda parte do Livro dos Espíritos, né? E 1861, o Livro dos Espíritos surgiu em 1857. Então, 4 anos depois, Kardec traz para nós, agora com o nome de Allan Kardec, não mais de Hipólito, porque ele se dedica, ele se joga a essa empreitada de ser o codificador dessa doutrina dos espíritos. Não é doutrina kardecista, como muita gente fala. É doutrina dos espíritos. Kardec foi o ser iluminado, o ser abençoado, o ser escolhido para, naquela reencarnação, ele organizar essa doutrina. Se Kardec declinasse do seu trabalho, da sua responsabilidade, Leon Denis seria aquele que faria esse trabalho. E se a gente começar a verificar nas obras de Leon Denis, elas são muito similares às obras
compiladas por Kardec, né? Então são obras que o espírita tem o dever e a obrigação de se aprofundar, de mergulhar nelas, de estudar. Porque essa doutrina, ela só pode caminhar a partir dos estudos, porque senão nós estaríamos ainda na fase das mesinhas e na fase das cestinhas. E olha o quanto já avançou até hoje. Hoje não se vê, pelo menos que eu saiba, nenhum centro espírita que tem mesinhas ou tem cestinha, né? Já não precisamos mais disso. E a mediunidade que cada um de nós possui, porque ela é orgânica, ela vai sendo utilizada pela espiritualidade querida e amiga, que nos instrui, nos intui, para benefício do nosso próximo, seja esse próximo encarnado, seja esse próximo desencarnado. E ela também vai progredindo, ela não se modifica, porque elas são exatamente os ensinamentos de Jesus numa outra linguagem. E ela não se modifica, mas ela vai progredindo, como tudo no universo. Há um progresso, porque senão a gente estaria ainda aqui sentado vendo as mesinhas, né, levantarem, as cestinhas se mexerem, e a gente não vê mais isso. Para a gente ter uma ideia, a gente vai ver aqui quais são os tipos de mediunidade da psicografia, né, que é tão bem relatado aqui num outro livro, no resumo, né. Nós vamos verificando, por exemplo, Chico Xavier, maior expoente do Espiritismo que a Terra já conheceu até esse presente momento. E eu acredito, né, isso aí é meu, que não vai ter outro, né? Chico veio, psicografou 400 e poucos livros. Gente, para pensar, 400 livros psicografados. Não é da mente dele, não é de autoria dele, é de autoria dos espíritos, se utilizando da mediunidade dele. 10.000 textos de Emmanuel, tudo isso psicografado. Psicografia, psicografia, psicografia. Tivemos essa fase super necessária. Provavelmente, eu vou falar por mim, né, lógico, provavelmente eu vou precisar, eu acho que umas 10 reencarnações para entender toda essa doutrina, para ler todos esses livros, para estudar todos esses livros, para absorver todos esses ensinamentos. Doutrina do Espírito não é a doutrina dos espíritos desencarnados, é a doutrina dos espíritos desencarnados e encarnados. Porque quando fala de doutrina espírita, as pessoas pensam que é só para quem está desencarnado. É muito mais para nós do que até para eles, porque eles já têm esse conhecimento e eles passam para nós. O que a gente precisa para que a nossa vida após a morte do corpo físico seja uma vida melhor para todos nós, seja uma vida bem mais tranquila. E aí, na sequência, né, vem Divaldo Pereira Franco e psicografa o quê? 200 e poucos livros. Olha que já diminuiu. Então, vem 200 e pouco. Na sequência, o que a gente tem percebido, e todos os espíritas têm comentado, né, na sequência vem o Haroldo Dutra, que traz a sua inteligência de outras reencarnações. Haroldo não psicografou nada. É tudo intuitivo, é tudo a inspiração de outros espíritos que, ligado à sua mente perispiritual, lhes passa as orientações e as demandas escritas para que a gente tenha acesso a elas. E a nossa mediunidade, ela vai também se adequando, ela vai também entrando num outro patamar, numa outra caminhada, que é a mediunidade intuitiva, que é mais a mediunidade do nosso amigo Haroldo Dutra. Né? Então, olha como é que as coisas vão acontecendo. Então, provavelmente, daqui a um bom tempo, não vou precisar de tempo, porque eu não sei, que isso é trabalho da espiritualidade, mas o que a gente vem percebendo, que daqui a um tempo não vamos precisar mais de psicografia nem psicofonia, porque os espíritos, eles estão o tempo inteiro junto conosco.
Aqui tem espíritos encarnados e muitos espíritos desencarnados. Então, eles estão junto conosco. Então, essa comunicação vai ser mente perispírito, espírito encarnado, mente perispírito, espírito desencarnado. E a gente vai ter esse canal de comunicação. Hoje, a gente ainda não tem muito, e a gente ainda, alguns momentos da nossa existência aqui na Terra, a gente percebe que aquilo que eu estou fazendo não é meu junto com alguma inspiração da espiritualidade que nos traz essa condição de poder trazer esse trabalho deles agregado ao trabalho nosso para que o outro possa melhorar. Então, 1861, esse livro foi escrito e é super atual. E o que ele diz aqui é o seguinte: Espiritismo experimental. Livro dos Médiuns. Guia dos médiuns e dos evocadores. Isso é de 1861. Olha como é que isso é tão recente. É para agora. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações. Os meios de comunicação com o mundo invisível. O desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Então, só na sua entrada, ele já nos coloca esse alerta, né? Que é: nós vamos ter tropeços, nós vamos ter várias enganações, várias mentiras, nós vamos entrar em contato com muitas coisas que é próprio do ser humano e nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se hoje eu sou o que eu sou, como eu sou, é por conta dos hábitos que eu venho adquirindo através das minhas reencarnações. É esses hábitos que me mostram: mas eu já percebi, até em contato com os meus amigos, até através das experiências pelas quais eu transito, através do estudo da doutrina ou de outras coisas espiritualistas, né? Eu percebi que tem determinadas coisas em mim que eu não gosto, que me fazem mal, que já não é mais para mim, embora às vezes eu cobre de mim uma postura que é própria do nosso meio ambiente. Rio de Janeiro, cariocas, nós estamos vivendo aqui cercado de muita violência. Isso está aí, está na cara, está visível. E como que a gente age com relação a isso? Então, tudo aquilo que eu penso, eu jogo para o universo. E tudo aquilo que eu penso que eu jogo para o universo, dependendo do que eu penso, dessa energia minha pensante, ela vai cair exatamente naqueles que estão mais enfraquecidos espiritualmente. Aqueles que estão mais fortalecidos têm como lidar com isso. E aqueles que estão mais enfraquecidos não sabem como lidar e aí vai fazer aquilo que a demanda de hoje lhe fala para fazer. Porque são coisas absurdas que vêm acontecendo no planeta, e a gente fica pensando: meu Deus do céu, como que o Espiritismo diz que a gente está entrando ou já está no mundo de regeneração se ainda vivenciamos tanta violência? Mas está tudo certo, porque tudo é de Deus. Não depende de Deus, depende da gente, porque Deus não quer nada de ruim para nós. Nós é que provocamos esse ruim por conta desses hábitos que nós adquirimos em outras reencarnações. Está na hora de dizer: chega, eu não quero mais esse estado de coisa, então eu não vou contribuir a partir do meu pensamento com isso. Então, se eu estou diante de alguma coisa que me causa um certo constrangimento, um certo horror, que eu abra meu evangelho e faça uma oração. Leia um texto e faça uma oração. Que eu pense em Jesus naquele momento. Que eu peça, né, que tenha paz, que tenha saúde, que tenha alegria para todos nós. E é isso que a gente tem que fazer e é isso que a gente esquece de fazer. A gente mergulha nessa energia.
E por conta de mergulhar nessa energia, todos nós somos médios, mas nenhum de nós sabe que veio com essa proposição, com essa demanda, com essa responsabilidade de utilizar a sua mediunidade a benefício do próximo. A gente não sabe, a gente descobre. Eu descobri de uma forma, né, muito ruim, depois de sofrer muito, mas a gente acaba por descobrir. E quando a gente entra numa perspectiva que tudo aquilo que a gente sente pode se melhorar, a gente mergulha. Porque eu quero ficar bem. Quem é que não quer se sentir bem? Eu quero me sentir bem. Então, quando eu encontro algo que me dá algo que me traz um bem-estar, eu entro, eu mergulho ali, pode ser onde for. Ou a igreja católica, ou terapia, ou varrer o chão, não importa o que seja. Aquilo que seu coração lhe abranda, lhe traz uma perspectiva de melhora. O primeiro parágrafo do Livro dos Médiuns, só esse na introdução, diz assim: todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam na ignorância dos princípios desta ciência, e feliz nos sentimos de haver podido comprovar que o nosso trabalho, feito com o objetivo de precaver os adeptos contra os escolhos de um noviciado, produziu frutos, e que à leitura desta obra devem muitos o terem logrado evitá-los. Então, Kardec, já no primeiro parágrafo da introdução, nos traz dizendo que isso aqui é uma ciência. E entramos em contato com a doutrina dos espíritos e verificamos que ela tem 3 segmentos: ciência, filosofia e religião. Então, tem adeptos da doutrina espírita, são mais voltados para a religião, outros mais voltados para a ciência e outros mais voltados para a filosofia. Né? E as 3 obras, as 5 obras, elas nos trazem esses segmentos para a gente poder percorrer. Né? E aí, a gente tem um trabalho, né, que é exatamente o resumo do Livro dos Médiuns, que é esse livro, Médiuns e Mediunidades, do Caibar Schutzel. Inclusive, Altivo tem uns livros, né, Caibar Responde, onde várias perguntas são feitas para ele e o espírito de Caibar responde às orientações que a gente tem que ter. E esse livro, a gente tem até esse trabalho em slides, né, e são mais de 40 slides, porque traz exatamente um resumo. Ele mesmo fala que é um resumo do Livro dos Médiuns. E aqui tem, né, médiuns escreventes ou psicógrafos e médiuns escreventes, aí vai dizer quais. E a gente, então, para resumir tudo aquilo que se encontra aqui no Livro dos Médiuns, dentro desse tema hoje escolhido para nosso estudo, para nossa reflexão, de uma maneira reduzida, resumida, para que a gente possa entender melhor. É fundamental o estudo da doutrina espírita, é fundamental. A doutrina espírita, ela não faz milagres. O médium não faz milagres. Quem vai para a casa espírita achando que ali vai ganhar na loteria, que ali vai conseguir um casamento bom, vai se curar daquela doença, se for com esse objetivo, pode sair frustrado. E pode alcançar, dependendo do seu próprio merecimento e dependendo do trabalho da espiritualidade, não nosso. Porque nós estamos aqui como instrumentos da espiritualidade para que possa acontecer. Numa mesa de desobsessão, numa mesa mediúnica, o trabalho é necessário a presença do médium encarnado para que os espíritos possam, com aquela mesma energia, próximos a nós, não são espíritos da envergadura de Santo Agostinho, São Luís, Fênelon e tantos outros espíritos que estão em outro patamar.
São espíritos que estão bem próximos de nós, que assimilando a nossa energia, mas que já tem já subiu um degrau a mais. Nós ainda estamos embaixo, eles já subiram mais um degrau. Então, no nosso trabalho de mediunidade, seja ela psicofônica, psicográfica, passe, atendimento fraterno, seja ele qual for, nós não fazemos sozinho. Nós fazemos junto com essa espiritualidade. Lembrando sempre, e isso eu falo muito na nossa casa, o nosso mentor e os espíritos que estão a trabalho dentro de uma casa espírita não são nossas babás. Eles não são nossas babás. Eles ajudam se você quer ser ajudado. Eles trabalham com você se você tem seriedade naquilo que você faz. Se você não quer ser ajudado e se você não tem seriedade no trabalho, eles vão para outro local, eles vão procurar quem queira. Mas eles não ficam perdendo o tempo deles, às vezes, como a gente perde, né, por orgulho, por vaidade, por egoísmo e por tantas outras coisas que ainda carregamos muito ativamente em nós. Então, Caibar diz, né, sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos, que é o assunto de hoje. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples e cômoda. E, sobretudo, a mais completa. Prestar atenção no que ele disse, é um trechinho lá do Livro dos Médiuns. A mais completa. É para esta que devem convergir todos os esforços, porque ela permite estabelecer relações com os espíritos, tão seguidas e regulares como as há entre nós. Né? A gente não pode se afastar dessa ideia. Né? A gente levou muito tempo para entender que Jesus não está lá, Jesus está aqui. Jesus não está mais numa cruz pendurado. Jesus já saiu dessa cruz faz muito tempo. Aliás, na verdade, entre aspas, ele nunca esteve ali. Né? Então, e a gente continua tendo essa noção que nós estamos distantes de Jesus, que nós estamos distantes. Não, eles estão conosco aqui, nos ajudando o tempo todo, naquilo que precisamos para evoluir, se nós quisermos. Se eu não quero, eles não perdem tempo. Sabe por quê? Porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, se Deus me concedeu o livre-arbítrio, eu posso dizer eu quero ou não quero. Então, isso daí tem que ser respeitado. Até o Pai respeita esse nosso desejo. Então, eu tenho que fazer por onde considerar que essas energias que estão na espiritualidade hoje, para onde nós iremos um dia, né, elas estão prontas a nos ajudar, mas a gente tem que querer. Não adianta ficar fazendo promessa, não adianta ficar chorando, não adianta querer ficar em casa rezando o Evangelho o tempo inteiro, achando que alguém vai bater na nossa porta para nos salvar. Ninguém salva ninguém, eu me salvo. Enquanto eu não entrar em contato com as minhas questões, eu não vou conseguir entrar em contato com essa doutrina de uma forma que ela me traga alicerce, de uma forma que ela me traga base. De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples e cômoda e, sobretudo, a mais completa. É para esta que deve convergir todos os esforços, porque ela permite estabelecer relações com os espíritos tão seguidas e regulares como as há entre nós. Tanto mais que é por meio dela que os espíritos revelam melhor a sua natureza, grande perfeição ou inferioridade. Pela facilidade que tem de se exprimir, dão-nos a conhecer os seus ensinamentos íntimos, os seus pensamentos íntimos, e colocam-nos no caso de julgar e apreciar como realmente são. A gente não consegue, de forma alguma, enganar a espiritualidade. Porque a minha comunicação com eles é através do pensamento. Então, eles não estão preocupados com o que eu faço.
nem com o que eu digo. Eles estão preocupados, entre aspas, preocupados com o que eu penso. Quem tem que estar preocupado somos nós, né? Eles não dão importância tanto para o que eu faço. O importante não é o que eu faço, o importante é o que eu penso daquilo que faço. Então eu posso ser uma pessoa, a gente encontra isso a 3x4 por aí. Uma pessoa que todo mundo acha um santo, né? Uma pessoa com doçura, fala manso, babapau, mas quando chega em casa, né, vira um violento. Bate no filho, xinga o cachorro e por aí vai. Por quê? Porque eu não sei quem é essa pessoa. Só quem sabe quem ele é ele mesmo. Ninguém sabe quem eu sou. Só quem sabe quem eu sou eu mesmo. Então, enquanto eu não entrar em contato comigo e procurar em mim aquilo que não quero mais para mim, os outros vão começar a apontar. E os outros apontando aquilo que eu tenho de ruim e eu apontando aquilo que o outro tem de ruim, significa que isso eu tenho em mim, só que eu não consigo apontar em mim, então eu aponto no outro. Então, a gente tem que começar a trabalhar isso e é individual. Eu não vou mudar ninguém. Ninguém muda filho, ninguém muda pai, ninguém muda mãe, nem esposa, nem ninguém. As pessoas se mudam a partir da minha mudança. As pessoas se mudam a sua maneira de ser a partir daquilo que elas presenciam da minha mudança, da minha vontade, do meu comportamento. Então, eu que tenho que estar bem, né? Eu, quando comecei com a doutrina do Espírito, eu tenho 3 filhos, né? Hoje, o mais velho está com 46, já tenho 4 netos. E eles, quando criança, né, eles faziam evangelho no lar, era evangelização na casa espírita, etc., coisa e tal. E eu tenho um casal de gêmeos que hoje está com 42. E quando eles tinham 13, 14 anos, né, os gêmeos, e 18, o mais velho, né, que é 5 anos de diferença, né, eles reclamavam muito porque eu não saía do centro espírita. Mas eu não ia para o centro espírita porque eu queria, eu ia porque eu precisava. Fruto de várias obsessões seguidas que quase me levaram ou a suicídio, ou internação e etc., coisa e tal. Graças a Deus que essa doutrina entrou no meio do caminho, né? E eu ia porque eu precisava daquilo. Eu estava internado, como dizia Paulo Cordeiro, do Leon Denis, né? Eu estou internado no centro espírita. Eu estou internado até hoje no centro espírita. Lá já se passaram 30 e tantos anos, né? E eu estou internado até hoje porque eu preciso. Porque eu preciso. Né? E hoje, tomado de amores por essa doutrina. Porque ela me ensinou a ser uma outra pessoa. Com mediunidade aflorada de todos os tipos, né? Que era... ninguém explicava. E isso estava me enlouquecendo. E aí meus filhos chegavam e falavam: ô pai, você parece fanático, não sai da casa espírita, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Porque era interno mesmo, era de segunda a domingo, não tinha sábado e domingo para mim não, até hoje é assim, né? E aí eu disse: tá bom, vou fazer o sacrifício de ficar esse fim de semana em casa e a gente vai fazer algum programa. Maravilha, fiquei em casa. Eles ficaram? Não. Foram sair com os amigos, foram para a namorada, foram para não sei o que. Ah, é? Então tá bom. Nunca mais atendi a essa demanda. Aí o que acontecia? Os amiguinhos deles, né, tinham algum tipo de problema, né, ou estava angustiado, ou nervoso, ou brigou com pai, mãe, namorada, seja lá o que for, liga para o meu pai. Aí eles ligavam para o pai. Né, para o pai conversar diante daquilo que o pai aprendeu na doutrina dos espíritos. E até hoje, eles fazem assim, muita questão de abrir a boca para dizer que o pai é espírita, que o pai faz palestra, que o pai não sei o quê, que o pai não sei o que lá. Aí a gente pergunta para ele: e vocês são o quê? Aí eu sou espírita, mas não boto os pés numa casa espírita. É espírita só, mas já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa, né?
Então, eu não forço nada, né? De vez em quando, um vai, assiste uma palestra, toma um passe e etc., coisa e tal. Eu fui porque eu precisava, talvez eles não precisem, né? Quem precisa sou eu. Então, eu fui por causa disso. Eles talvez não precisem, por enquanto, né? Se Deus quiser, não vão precisar, isso é Deus que sabe, não sou eu. Mas todo o movimento que foi feito desde criança foi para que eles tivessem essa postura hoje, né? E hoje eles agradecem, assim, pois é, eu converso com eles bastante, né? A gente está sempre juntos, graças a Deus, né? Eu converso muito com eles, está vendo, olha só, seu pai precisava, porque se seu pai não fizesse o que ele fez, hoje seu pai não estava aqui para conversar com vocês, para ajudar vocês, né? Então hoje, lógico, já estão tudo burro velho, né? Hoje eles já entendem, né, o porquê disso tudo. E de vez em quando eu dou uma espetada, né? Quando liga para saber uma coisa, assim, tem uma casa espírita perto de você, vai lá, vai estudar um pouquinho, que é bom. E aí, continua aqui, ele a falar, né, sobre o médium escrevente psicógrafo, que é um resumo do que tem no livro dos médiuns. A faculdade de escrever do médium é, além disso, a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. O processo para escrever é dos mais simples, como dizemos. Eu sou de uma época, né, que as pessoas sentavam, meu pai foi espírita, né, já desencarnou, durante 50 anos, ele doutrinava espírito, sem nunca ter estudado, ele era até semi-analfabeto, né? Quem era médium era minha mãe. A minha mãe recebia uns espíritos daqueles, né, que pegava meu pai pela camisa aqui e levantava, né? E era daquele tipo, daqueles espíritos que pegava ela, e ela tinha horror à doutrina, à casa espírita, todo esse tipo de coisa. E meu pai chegou até a fundar centros em Sergipe e aqui no Rio de Janeiro, né? Ele era muito amigo do Martins Peralva na época, né? E meu pai, sem saber nada, nunca estudou, né? Ele doutrinava os espíritos que vinham na minha mãe. E isso era ele sozinho? Não. Com certeza ele tinha inspiração dos espíritos que estavam ali trabalhando. E foi onde eu comecei também, né, a trabalhar com ele. Só que era um trabalho totalmente diferente do trabalho que se faz hoje, né? Isso já se vão 40 anos, né? O trabalho que se faz hoje era uma mesa grande, os médiuns sentavam em volta, só lia, né, páginas evangélicas, né, doutrinárias, e depois uma pequena assistência de 10 pessoas no máximo, botava uma cadeira no final, cada um ia lá, os médiuns levantavam para dar passe. No que eles se aproximavam, o médium recebia aquele espírito que estava provocando mal-estar naquela pessoa, e meu pai doutrinava, né? Isso eram cerca de 8 a 10 médiuns que trabalhavam, inclusive gente da Umbanda, mas não indo como se fosse da Umbanda, era espírita, não espiritualista, né? E quando esses médiuns levantaram, porque eu sentei na tal cadeira, né, porque eu precisava, todos eles viraram ao mesmo tempo, meu pai quase enlouqueceu, né? Então é uma mediunidade totalmente desorganizada, totalmente, né, deseducada. E nós começamos a estudar muito na nossa casa espírita educação do espírito, não é desenvolvimento do espírito, porque a gente não vai desenvolver aquilo que está tudo perturbado, senão vai ficar mais perturbado ainda. Então a gente buscou um trabalho de educar o espírito que eu sou. O espírito precisa de educação, né? E não de desenvolvimento, porque ele ia desenvolver. Então, nessa mesa, acontecia o que eles chamavam naquela época, né, de desenvolvimento mediúnico. Tinha aqueles que psicografavam, aqueles que falavam, aqueles que têm vidência, tinha de tudo na mesa, né? E não é mais dessa forma como a gente trabalha hoje em dia, né? Então, acontecia,
centros bem diferentes. Eu fui a vários centros espíritas, muitos e muitos e muitos, no Brasil e no exterior. E todos, a grande maioria, trabalhos bem diferentes, bem diferentes. Nós fomos convidados a fazer um curso aqui no Rio de Janeiro, numa casa espírita de passe. Foi um curso de ano inteiro. Aí, no final, a gente foi assistir, foi ver como é que era o trabalho de passes deles. E era totalmente diferente daquilo que a gente ensinou, porque a gente aprendeu no Leon Denis, não foi invenção nossa. O primeiro curso de passe quem nos deu foi a Iara, e a Márcia, Cidinha, né? Foram eles que deram o curso de passe para a gente, no Centro Espírita Jesus Gonçalves. E lá as pessoas ficavam de pé, né, para quem ia tomar passe, não era sentado, e vinha todo tipo de espírito para dar passe ali. Vinha de Umbanda, vinha da Índia, vinha do Egito, vinha de todo tipo ali. Nada contra, cada um faz o trabalho que achar que deve fazer. Mas o que nos deixou assim, né, tristes mesmo, né, na época, foi que a gente passou um ano inteiro ensinando uma técnica, estudando uma técnica, e no final nada daquilo foi aproveitado. Tudo bem, hoje esse centro nem existe mais, né? Ele foi fechado por conta de confusões internas lá, que também é outra coisa que parece que não. Todo mundo acha que espírita é bonzinho, né? É uma flor de pessoa, não é não. É muito confuso, por isso que nós estamos aqui. E aproveitar isso. Né? É saber até que ponto a gente leva a nossa capacidade. E aqui é interessante, ele fala das categorias dos médiuns, escreventes, o mecânico, o intuitivo, o polígrafo, o iletrado e o poliglota. Eu só vou ler, né? Porque isso aqui é teoria, não tem o que a gente comentar nem refletir sobre isso. O médium mecânico é aquele cuja mão recebe uma impulsão involuntária e que não tem consciência alguma do que escreve. Esses médiuns são raros. Então, são médiuns que escrevem, mas não têm consciência do que está escrevendo. Eles recebem uma impulsão na mão e escreve. Não é o espírito que pega na mão. O espírito passa a mensagem mente a mente. E ele vai escrevendo pela impulsão que a mão vai dando ali naquele momento. O médium mecânico é aquele cuja mão recebe uma impulsão, já falei. Médium semimecânico é aquele cuja mão anda involuntariamente, mas que tem consciência instantânea das palavras ou das frases à medida que escreve. São os mais comuns. Chico Xavier era o médium dessa categoria. Ele tinha consciência daquilo que ele estava escrevendo. Os médiuns intuitivos são aqueles com quem os espíritos se comunicam pelo pensamento e cuja mão é guiada pela vontade. Então, ele tem aquela vontade, recebe a mensagem, a intuição. Isso aí a gente vai, no futuro, é a nossa mediunidade. A gente vai, dependendo da nossa vontade, isso pode acontecer até hoje e deve estar acontecendo com muita gente. Né? Essa comunicação espírito desencarnado com o espírito encarnado, através da mente. São diferentes dos médiuns inspirados, porque estes últimos não necessitam de escrever. Ao passo que o médium intuitivo escreve o pensamento que é sugerido instantaneamente, a respeito de um assunto determinado e provocado. Estes médiuns são muito comuns, mas estão muito sujeitos a erros, porque às vezes não podem discernir o que provém do espírito e o que provém deles. Então a gente fica sem saber o que é meu e o que é deles, né? Médium, por isso que a gente, quando faz psicografia, e Kardec também alertava para isso, a gente submeter essas psicografias àqueles espíritos, ou espíritas e espíritos que têm um conhecimento melhor e maior para saber se aquilo ali é de fato uma comunicação dos espíritos. Médium polígrafo é aquele cuja escrita muda conforme o espírito que se comunica, ou que é apto para reproduzir a escrita que o espírito tinha quando encarnado.
O primeiro caso é muito comum, o segundo, da identidade da escrita, é mais raro. Médium iletrado, escreve como médium, sem saber ler nem escrever, aquela pessoa analfabeta e que faz psicografia. Médium poliglota é o que tem a faculdade de escrever ou de falar em idiomas que ignora, são raríssimos. Eu assisti uma vez o Divaldo fazer uma psicografia de trás para frente em francês, né? De trás para frente em francês, uma psicografia do Leon Denis. Dissemos que a mediunidade mecânica é rara e, por isso mesmo, interessantíssima. Aí ele vai falar do médium que foi mecânico e vai trazer, é muito, muito interessante, viu? Porque é um resumo do livro dos médiuns. Né? Eu fiz um trabalho agora recente para uma casa espírita que me pediu, o Francisco de Paula, lá na Tijuca, e são 40 slides, né? Para poder resumir todo esse livro aqui. Então, que a gente possa, de alguma forma, né, entrar em contato conosco mesmo e solicitar que essa espiritualidade querida e amiga nos ajude a discernir e a pontuar a mediunidade que nós estamos com ela presente em nós. Porque todos nós somos médiuns, mas nem todos precisam de trabalho. Paulo Nagai é interessante, eu sou muito amigo do Paulo Nagai, né? Adoro ele, faço cursos online com ele, e ele diz, Bira, eu não sinto nada, nem arrepio eu sinto. Aí eu falo, Paulo, a tua mediunidade é para você não sentir nada, mas para que você possa absorver melhor todos esses conteúdos e passar para a gente. E nos ensinar. Essa é a tua mediunidade. Você não precisa sentir absolutamente nada, né? A gente precisa, como você e outros, que vocês tenham essa capacidade e você tenha essa capacidade de assimilar muito bem essas questões do espiritismo e passar para a gente. Então eu faço curso online com ele sábado às 9 horas da noite, né? A gente faz curso com ele que é para poder ir aprendendo mais, tal é a capacidade. Volta e meia a gente convida ele também para fazer estudos e até cursos, seminários na nossa casa para trazer esse conhecimento para cada um de nós. Então que a gente possa, né, que estamos aqui encarnados e desencarnados, podemos dizer que desencarnados é 4, 5 vezes mais do que os encarnados aqui dentro, né? Que possamos, de alguma forma, quando chegarmos à casa espírita, ou até mesmo quando estivermos a caminho da casa espírita, pensar, refletir. O que eu vou fazer lá? O que eu quero com isso? Por que num dia de semana, 10 horas da manhã, eu estou dentro de uma casa espírita? Por que eu não estou na praia? Por que eu não estou em casa? Por que eu não estou com meus filhos, com meus netos, etc.? Por quê? Para quê? Né? E procura assimilar essas respostas, porque esse questionamento já foi jogado para o universo. E jogada para o universo, a espiritualidade que atende a sua demanda nessa presente reencarnação vai trazer para você, para mim, para todos nós, as inspirações necessárias para que a gente venha para a casa espírita e faça um trabalho voltado para a espiritualidade, para Jesus e para Deus. Se a gente fizer isso, com certeza estaremos fazendo um trabalho que é para cada um de nós. Muita paz. Muito obrigado, Ubirajara. Ele disse que me conheceu, era novinho. Então, nos conhecemos há muitos anos, que Deus te abençoe. Sempre fui um admirador das suas palestras. Você lembra lá, a gente sempre te assistindo. Então, que Deus te ajude muito. Vamos agora para a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Então, os médiuns, por gentileza. Então, sob as bênçãos dos nossos guias espirituais,
do diretor deste trabalho, sob as bênçãos de Jesus, iniciemos então o trabalho dos passos. Que assim seja. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre os laços de família são fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. E a mensagem nos diz assim: os laços de família não são destruídos com a reencarnação. Pelo contrário, eles são fortalecidos. Os espíritos se reúnem no espaço por simpatias, afinidades que tenham com os outros, se reúnem em famílias e muitas vezes reencarnam juntos, fortalecem esses laços na convivência, de fraternidade, de ajuda uns para com os outros e retornam ao plano espiritual, se juntando novamente. Quando alguns reencarnam e os outros ficam no plano espiritual, aqueles que ficam no plano espiritual ajudam os que estão reencarnados. Então, há uma ajuda mútua e eles aguardam a volta daqueles que eles amam para se reunir novamente no plano espiritual. Já a unicidade da existência, ao contrário, ela rompe totalmente os laços de família. Não dá para formar laços se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo. E vive uma existência e retorna ao plano espiritual com um destino fixado. Uns já vão para o céu, outro para o inferno, outro para o paraíso. Então, nem no plano espiritual eles reencontram para conviver e formar esses laços, e nem reencarnados a condição deles formar esses laços. E a reencarnação, com a preexistência da alma, ela há a possibilidade, com a convivência, eles vão formando os laços e vão apertando esses laços conforme vão evoluindo. Então, forma a família de afinidade. A verdadeira família é aquela formada de espíritos afins, é a família espiritual. E a família, pelos laços corporais, em que os interesses materiais se unem, elas acabam por si só, aqui elas se separam. Já no desencarne não continuam juntos. Que Deus nos abençoe. Muito bem. Vamos chegando ao término da nossa reunião. Antes da nossa prece final, vamos ler a mensagem de um dos guias da nossa casa, dada para essa semana. Pela graça infinita de Deus Pai. É pela paz e pela graça de Deus que falamos da necessidade, do essencial, do básico. Essencial para nós e para vocês, homens, que ainda estão em seu envoltório carnal. Falo da necessidade de todos. Lembrem-se do que o Mestre Jesus nos ensinou sobre o amor. Como vocês, homens, falam de amor se ainda não trazem no coração, se ainda não entendem o que o Mestre Jesus chama a atenção? Em todos os instantes, para esse grande sentimento que é o amor. Vocês ainda não têm a noção de humildade de espírito. Sem o amor do Pai, como terão esse entendimento? Só poderão se doar quando entenderem o próximo, suas dificuldades, quando tiverem amor. Só poderão sair de uma situação difícil diante de uma pessoa que não segue os princípios lógicos,
regras normais, que age sempre com violência, usando sempre o poder ou a força para impor suas vontades, quando trouxerem dentro de vocês a capacidade de calarem, deixando que o outro fale. Isso só irá acontecer quando tiverem amor. Se não for assim, o homem se deixará dominar, mas não por humildade de espírito, e sim por se acomodar. O Mestre Jesus ensinou que humilde de espírito é inegável quando há amor para com o próximo, para com o irmão, quando fazemos para o outro tudo aquilo que queremos que nos façam. Assim, terão condições de entender os nossos irmãos. Serão espíritos que terão a marca do equilíbrio, da benevolência, que são características da chamada pobreza de espírito que o Mestre Jesus nos ensinou. Isso não tem a ver com as classes sociais que os homens ocupam na sociedade, mas sim com a noção que possuem sobre a vida espiritual, sobre as suas próprias encarnações, sobre o amor maior que é o do Pai. O indivíduo ser pacato, calmo, não pode ser chamado de pobre de espírito. Às vezes o espírito é calado por não gostar do tumulto. É a origem dele, é a sua natureza. Pobre de espírito são aqueles que trazem um amor inexplicável no coração, que não são envolvidos por sentimentos cruéis, não deixam que a negatividade faça parte dos seus planos e também não se deixam envolver por espíritos sofredores, desencarnados e encarnados, que o querem atingir. Pensem nisso, meus irmãos. Meus amados, elevem seus pensamentos na sagrada intenção de aprenderem, entenderem e então falar do Mestre Jesus, praticando os seus mandamentos, praticando o Evangelho de Jesus, fazendo como o Mestre nos ensinou, praticando como nosso Senhor Deus e Mestre Jesus e o Mestre Jesus e o que o nosso codificador, Kardec, trouxe através do esclarecimento de todas as leis da doutrina espírita. Graças a Deus, pela graça infinita de Deus, muita paz a todos vocês. Agradecidos por tudo que recebemos, Senhor, nesta manhã de estudos e trabalhos em nossa casa de amor. Agradecidos aos guias desta casa, aos nossos guias, ao nosso irmão altivo e a todos que pertencem à coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Que seja então em nome desses irmãos queridos, em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, que seja em nome do amor que vibra nesta casa, que seja em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e acima de tudo, em nome do amor de Deus, o Pai Celestial, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.